O abismo. A grande serpente e os que decidiram se unir a ela caíram no abismo. Ao redor das nebulosas angélicas estava o nada, o mais absoluto vazio envolvido na perfeita escuridão que os rebeldes se lançaram com todas as suas forças. Uma vez que Satã foi expulso do céu por outra criatura, sua última humilhação, Deus fechou o paraíso dos anjos com o muro da sua vontade, porque de outra forma não teríamos paz. Não tinha mais sentido que ficassem no meio de nós. Teria sido muito triste ter que escutar insultos àquele que nos criou. A Trindade, em sua justiça, havia fechado esse muro para sempre. Não poderia mais ser atravessado. Poderíamos ficar com a sensação que éramos nós os que estávamos trancados por trás dele e eles que vagavam com liberdade. Mas, na realidade, dentro desses muros estava o grande ser. Fora desse muro estava o nada. Ali onde não havia nenhuma constelação e nenhuma clareza. Eles sentiram frio e solidão ao cair neste estado. No meio desse nada se agruparam. Pelo menos sentiam certa companhia. O divino querer na sua bondade não lhes impediu estar juntos. Uma eternidade inteira completamente isolados entre si teria sido o ápice do sofrimento. Vocês podem perceber com isso que Deus lhes concedeu misericórdia até no inferno, atenuando os sofrimentos que haviam merecido. Nos séculos que transcorriam, alguns deles se afastavam, machucados pela forma que eram tratados por outros demônios, mas no final sempre retornavam. O completo isolamento era uma carga muito mais difícil de suportar do que a companhia dos maus. A palavra de Deus diz que foram trancados em cavernas. Essa expressão é perfeitamente adequada, ainda no mundo sem matéria. A sensação que eles tinham era essa, pois eram como cavernas de existência no meio do não ser. Milhões deles. Seu número, como eu já havia dito, era astronômico. No pior momento, até uma terceira parte dos anjos chegaram a duvidar. Esse pecado manchou o coração de muitos, porém, depois esse número de caídos foi reduzindo. Usarei termos numéricos para que entendam com mais clareza. Os piores não chegaram a ser nem 1% dos anjos. Ao longo da guerra, os rebeldes foram sofrendo baixas ainda desta porcentagem, e no final não foi condenada nem sequer uma centésima parte desse 1%. Mas, infelizmente, essa porcentagem, num número de espíritos tão grande, representava milhões e milhões de seres. Uma tragédia. Todos eles já estavam perfeitamente decididos. Porém, entre eles havia mudanças graduais na decisão. Jogavam-se ao abismo apenas aqueles que já estavam completamente malignizados e os que resistiram à graça divina em seus corações até o limite. E como em toda lista, sempre há um último. Sempre há um último seguidor que, apesar de sua maldade, os esforços divinos tocaram a porta da sua consciência pela última vez. Vocês conseguem imaginar esse momento supremo no qual o último seguidor de Satanás selou seu destino? Pois bem, houve um último anjo caído que duvidou, e sabia que esse era o momento de decidir pela última vez. Todos contemplamos atônitos esse ato de vontade do último anjo. Um instante sublime. E depois o grande mistério de uma vontade que livremente optou por Satanás. Escolheu Satanás ao invés de Deus. Tremendo enigma, mas foi assim que aconteceu. A eternidade inteira atenta a vida toda de um anjo que havia o conduzido a esse fim. Deus não havia conduzido ninguém a essa situação tão angustiante. Eles mesmos que rejeitaram todas as graças, até chegar à linha que dividia entre a salvação e a condenação. Essas cavernas de existência no meio do nada, esse isolamento fora do universo angélico, essa associação de demônios era o inferno. E foi ali onde os caídos menos corrompidos se transformaram inteiramente em demônios. A metamorfose plena foi consumada no fogo do ódio dentro dessas cavernas. Durante o longo início da eternidade, as lágrimas de raiva, sem no entanto arrependimento, acabariam de transformar esses espíritos em monstros de ressentimento. Na grande batalha, esses demônios já tinham o inferno em seus corações, com seus sofrimentos, com ódio dentro de si próprios, mas encontravam-se no meio do céu. Agora, os demônios tinham sido lançados numa sociedade inteiramente feita à imagem dos seus desejos. Nela poderiam fazer o que desejassem,
Possuíam total liberdade. Estavam rodeados de indivíduos que pensavam como eles, que estavam animados pelos mesmos ideais. Passaram de ter o inferno em seu interior a serem lançados inteiramente no inferno. Deus não acrescentou nenhum sofrimento aos desobedientes. Limitou-se a deixar que seguissem as suas sendas extraviadas. O castigo consistiu em sentenciar: se o que querem é seguir os próprios caminhos, sigam os seus caminhos. Devemos entender o inferno sob a luz da parábola do filho pródigo. O pai deixou que o filho abandonasse a sua casa. Se vocês querem que Satanás seja o seu Deus, que assim seja. Vocês querem um destino longe de mim, e eu não impedirei. Vocês querem viver sobre a vossa lei, então viverão sobre nenhuma lei. A vontade de vocês será a sua lei, aquela que desejarem decretar a si próprios. E foi assim que nasceu o inferno. Sem Deus, Lúcifer passou a se converter no alvo de todas as censuras. Ele não precisou de muito tempo para comprovar que a única forma de manter os demônios em um certo grau de unidade era impondo ferrenhamente a sua própria disciplina. Os mais fortes entre eles se empenharam em isolar aqueles que culpavam a Lúcifer. Não bastava apenas isolá-los, também poderiam ser agressivos, causando-lhes dano com as suas palavras cortantes, venenosas e duras como golpes. Alguns espíritos não suportavam essa forma de viver, não tinham se rebelado para terem que se submeter de novo. Então, por um tempo equivalente a meses ou anos, se afastavam desse mundo demoníaco. Mas por fim acabavam por retornar. As más companhias, pelo menos, eram companhias. Essa submissão infernal, tão prazerosa em outro tempo, convertia-se agora em algo detestável para esses espíritos. Mas era o preço que precisavam pagar para ter a companhia de seu semelhante. Dessa forma, o inferno, composto por milhões de demônios, era como uma galáxia escura. Cada ponto brilhante de luz escura era um demônio. E no seio dessa galáxia de escuridão, as coisas estavam longe de se mostrar sob o aspecto de uma perfeita consolidação. O inferno conheceu suas próprias conspirações e batalhas. Mas no final de tantos confrontos, as coisas ficaram como estavam no começo. Satanás era a cabeça, e uns mostravam-se mais próximos a ele e outros mais distantes. Foi a ordem que se impôs nesse universo demoníaco. Uma ordem que era contestada às vezes, mas que permanecia, em parte porque se sustentava na objetividade das hierarquias que constituíam. Os grandes espíritos que tinham caído se destacavam nessa galáxia, mostrando a diferença que havia entre os demônios normais e os principados e dominações. Eles não se viam estáticos. Muitos percorriam essa nuvem negra de seres com perguntas, com o desejo de saber, e também eram acometidos por gigantescas tormentas de raiva, soberba e tristeza, mas não podiam fazer mais nada que apenas se conter. Os maiores hierarcas demoníacos, como bestas incontroláveis, pareciam que se lançariam diretamente contra Lúcifer. Eram como satélites cujas órbitas pareciam que explodiria com toda sua força esse grande astro. Mas no final sempre o sobrepassavam, compreendendo que era melhor se conter e seguir vivendo nessa ordem das coisas. Mesmo que se chocassem contra ele, não deixariam de existir, nem Satanás e nem eles.